Há noites em que o silêncio parece mais denso do que deveria, como se algo invisível estivesse respirando junto com você, ocupando o mesmo espaço, mas nunca tocando. O vento passa devagar pelas árvores lá fora, carregando um som que não é bem som, apenas o rastro de algo que poderia ter sido. As estrelas tremem fracas contra o negro absoluto, e você se pergunta se elas realmente estão onde parecem estar, ou se aquela luz distante é apenas o eco de um lugar que já não existe mais, ou que talvez nunca tenha existido dessa forma. E então, por um instante tão breve que quase não acontece, você sente algo estranho. A sensação de que o mundo ao seu redor poderia ser diferente do que é, como se houvesse uma versão paralela da noite acontecendo ao mesmo tempo, logo ali, separada apenas por uma membrana tão fina que quase se rompe. Se esse tipo de pensamento te acalma, se você gosta de questionar o que parece sólido demais para ser questionado, talvez queira se inscrever no Ciência antes de dormir. Porque aqui exploramos exatamente esse espaço entre o que sabemos e o que ainda não conseguimos nomear, entre a ciência que explica e o mistério que persiste mesmo depois da explicação. Existe uma ideia que a física moderna vem sussurrando há décadas, mas que ainda soa absurda demais para ser dita em voz alta. A possibilidade de que a realidade não seja única. Não estamos falando de metáfora ou filosofia barata. Estamos falando de universos inteiros coexistindo com o nosso, vibrando em frequências ligeiramente diferentes, ocupando o mesmo espaço, mas nunca se encontrando, como duas músicas tocadas ao mesmo tempo, sem que uma interfira na outra. Ou quase sem interferir. Porque há sinais estranhos, anomalias que os cientistas encontram e não conseguem explicar completamente, partículas que se comportam como se estivessem respondendo a algo que não está aqui, flutuações na radiação cósmica que não deveriam existir. Experimentos que sugerem de forma perturbadora e silenciosa que talvez não estejamos tão sozinhos quanto pensamos, não no sentido de vida extraterrestre, mas no sentido de que outras versões da realidade podem estar vazando para dentro da nossa, deixando marcas quase imperceptíveis, como dedos pressionando o tecido do espaço por trás. A primeira vez que os físicos perceberam que algo estava profundamente errado com a realidade foi no início do século XX, dentro de laboratórios silenciosos, onde a luz era observada com uma atenção quase religiosa. Eles estavam fazendo um experimento simples, quase infantil na sua concepção. Lançar partículas de luz, fótons, através de duas fendas estreitas numa parede e observar onde elas chegavam do outro lado. O resultado esperado era óbvio. Duas faixas de luz, uma para cada fenda, como se você jogasse bolas de gude através de duas aberturas e elas formassem dois montes do outro lado. Mas não foi isso que aconteceu. A luz formou um padrão de interferência, listras alternadas de claridade e escuridão, como ondas de água se encontrando e criando picos e vales. Isso fazia sentido se a luz fosse uma onda. Ondas interferem umas com as outras, se somam e se anulam, criam padrões. Mas a luz também se comportava como partícula em outros experimentos. Então os cientistas decidiram lançar os fótons um de cada vez, para eliminar qualquer chance de interferência entre eles. E aqui, o universo começou a sussurrar algo impossível. Mesmo enviados individualmente, um fóton de cada vez, o padrão de interferência continuava aparecendo, como se cada partícula sozinha estivesse interferindo consigo mesma, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, sendo dois lugares simultaneamente, até que alguém olhasse. Porque quando os cientistas colocaram detectores para observar por qual fenda o fóton realmente passava, o padrão de interferência desaparecia. A luz voltava a se comportar como partícula, escolhendo um caminho, formando duas faixas simples. Era como se o universo soubesse quando estava sendo observado e mudasse seu comportamento de acordo. Não era um erro experimental, não era uma falha nos instrumentos. Era a realidade se recusando a ser uma coisa só, se dividindo em possibilidades múltiplas até que algo, um observador, um detector, uma medição, a forçasse a escolher. Esse fenômeno ficou conhecido como o problema da medição, e até hoje
ninguém sabe ao certo o que ele significa. A interpretação mais aceita, chamada de interpretação de Copenhague, sugere que as partículas existem em um estado de superposição. Elas são todas as possibilidades ao mesmo tempo, ocupando todos os lugares permitidos pelas leis da física, até que sejam observadas. Nesse momento, a função de onda colapsa e a partícula escolhe um estado definido. Mas escolhe como? Por quê? E o que acontece com todas as outras possibilidades que não foram escolhidas? Elas simplesmente desaparecem, como sonhos esquecidos ao acordar, ou continuam existindo em algum lugar que não conseguimos ver? Imagine um dado sendo lançado no escuro absoluto, onde ninguém pode vê-lo. Segundo a mecânica quântica, enquanto o dado está no ar, ele não mostra um número. Ele é todos os números ao mesmo tempo, uma sobreposição fantasmagórica de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vibrando juntos na mesma moeda de realidade. Só quando alguém acende a luz e olha, é que o dado escolhe, e você vê um 4. Mas o que aconteceu com o 2 que também estava ali? Com o 5 que quase foi? A interpretação padrão diz que eles deixam de existir. Mas há outra interpretação, proposta por um jovem físico chamado Hugh Everett, em 1957, que diz algo muito mais perturbador. Esses outros resultados não desaparecem. Eles acontecem, em universos paralelos. Cada vez que uma medição quântica é feita, o universo se divide em versões múltiplas, cada uma contendo um dos resultados possíveis. Você vê o 4, mas em outra realidade, outro você vê o 2. E ambos são igualmente reais. Parece ficção científica, mas a matemática funciona perfeitamente. E não é apenas matemática abstrata. Há experimentos reais que sugerem algo estranho, acontecendo nos bastidores da realidade. Em 2015, físicos da Universidade de Griffith, na Austrália, conseguiram fotografar o comportamento de superposição de fótons, capturando imagens que mostram literalmente a luz se comportando como onda e partícula ao mesmo tempo, dependendo de como você olha. Não são interpretações teóricas, são fotografias. Sombras de algo que existe, mas que não deveria poder existir dentro da nossa lógica comum. E há mais. Partículas podem se entrelaçar quanticamente, criando conexões instantâneas através de distâncias imensas. Se você mede o spin de um elétron aqui, seu parceiro entrelaçado do outro lado da galáxia responde imediatamente, sem nenhum sinal viajando entre eles. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e passou o resto da vida tentando provar que estava errado. Mas os experimentos, repetidos centenas de vezes desde então, confirmam: a não localidade é real. O universo permite conexões que transcendem o espaço. Esses não são detalhes técnicos obscuros. São fissuras na estrutura da realidade, lugares onde o que chamamos de sólido começa a se dissolver em neblina. E a pergunta que permanece, sussurrando baixo enquanto a noite se aprofunda, é esta: se partículas podem existir em múltiplos estados, se podem estar conectadas através do impossível, se a própria observação altera o que é observado, então, o que impede que universos inteiros façam o mesmo? O que impede que realidades paralelas coexistam, sobrepostas, vibrando tão perto da nossa que quase se tocam e que, em certos momentos, raros, sutis, quase imperceptíveis, elas realmente se toquem, deixando marcas que não sabemos como interpretar, como dedos de outra dimensão, pressionando nossa realidade por dentro, criando ondulações que sentimos, mas não conseguimos nomear? A superposição quântica não é uma metáfora conveniente criada para simplificar conceitos difíceis. É a descrição literal do que acontece na escala mais fundamental da realidade. Uma partícula não observada não está, provavelmente aqui ou ali, ocupando uma posição que simplesmente desconhecemos. Ela está de fato em todos os lugares permitidos pela sua função de onda ao mesmo tempo, existindo como uma nuvem de probabilidades espalhada pelo espaço, vibrando em múltiplos estados simultâneos. É como se a realidade, quando ninguém está olhando, preferisse permanecer líquida e indefinida, recusando-se a solidificar em uma forma única.
E só quando você estende a mão e toca, quando você mede, observa, interage, é que ela congela num estado específico, escolhendo uma entre infinitas possibilidades. Mas o que exatamente conta como observação? Precisa ser um ser consciente olhando através de um instrumento? Ou qualquer interação física já é suficiente? Essa pergunta não tem resposta consensual, e é aí que o mistério se aprofunda. Erwin Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, ficou tão incomodado com essa ideia que criou um experimento mental para expor o absurdo da situação. Imagine um gato dentro de uma caixa fechada, junto com um frasco de veneno, um átomo radioativo e um detector. Se o átomo decair, o detector dispara, quebra o frasco e o gato morre. Se não decair, o gato permanece vivo. O átomo radioativo existe em superposição. Ele decaiu e não decaiu ao mesmo tempo, até que você abra a caixa e observe. Mas isso significa que o gato também está em superposição? Vivo e morto simultaneamente? Schrödinger queria que isso soasse ridículo, mas a matemática da mecânica quântica insiste que sim. Até o momento da observação, o gato está numa sobreposição de vivo e morto. A realidade se recusa a escolher até que alguém force a escolha. Claro que gatos macroscópicos não são observados em superposição. Eles interagem constantemente com o ambiente, com moléculas de ar, com fótons de luz, e essas interações funcionam como observações contínuas, colapsando a função de onda a cada instante. Mas o fato de que a matemática permite isso, de que não há nada nas equações que proíba superposições macroscópicas, sugere que algo profundo está acontecendo. O que acontece no momento do colapso é um dos maiores mistérios não resolvidos da física. A função de onda, essa nuvem de possibilidades, simplesmente desaparece, ou ao menos parece desaparecer. Em um instante, a partícula é muitas coisas. No instante seguinte é apenas uma. Todas as outras possibilidades evaporam sem deixar rastro, como sonhos que você esquece no momento de acordar. Mas a física não gosta de coisas que simplesmente desaparecem. A conservação de energia, a conservação de informação, todas as leis fundamentais sugerem que nada realmente some do universo, apenas se transforma. Então, para onde vão essas possibilidades não realizadas? A interpretação de Copenhague, desenvolvida por Niels Bohr e Werner Heisenberg, simplesmente evita a pergunta. Ela diz que a função de onda não é uma coisa real, apenas uma ferramenta matemática para calcular probabilidades. Perguntar onde estão as outras possibilidades é como perguntar onde está o número 3 quando você não está contando. A pergunta não faz sentido. Mas há físicos que discordam, que acreditam que a função de onda é algo real, uma estrutura física que existe no espaço. E se é assim, então ela não pode simplesmente desaparecer. Hugh Everett propôs uma solução em 1957 que parecia mais insana do que o problema. Nada desaparece. Todas as possibilidades acontecem. Quando você mede o spin de um elétron e encontra para cima, existe outro universo, igualmente real, onde você mediu e encontrou para baixo. O universo não escolhe, ele se ramifica, criando versões paralelas de si mesmo, cada uma contendo um dos resultados possíveis. Não há colapso, não há escolha misteriosa, não há nada desaparecendo. Há apenas uma multiplicação infinita de realidades, se bifurcando a cada medição quântica, a cada interação, a cada momento. Parece um exagero cósmico, uma solução que multiplica problemas em vez de resolvê-los. Mas a matemática funciona perfeitamente e não requer nenhum mecanismo misterioso de colapso. As equações de Schrödinger continuam valendo o tempo todo, sem interrupções, sem exceções. A realidade nunca colapsa, ela apenas se divide. E nós, presos dentro de uma das ramificações, experimentamos a ilusão de que apenas um resultado aconteceu. A implicação é vertiginosa. Significa que a cada segundo, trilhões de decisões quânticas estão acontecendo dentro do seu corpo, elétrons mudando de órbita, átomos absorvendo ou emitindo fótons, reações químicas,
seguindo um caminho ou outro, e a cada uma dessas decisões, o universo inteiro se divide. Existem versões de você em outras realidades, fazendo escolhas ligeiramente diferentes, vivendo vidas sutilmente alteradas. E todas essas versões são igualmente reais. Você não está sozinho na sua experiência de ser você. Há uma infinidade de outros vocês espalhados por um multiverso de possibilidades e todos acreditam ser o único. É uma solidão invertida. Você não está só, mas também não pode alcançar nenhum dos seus outros eus. Eles existem em universos paralelos que nunca se tocam, camadas de realidade sobrepostas, mas eternamente separadas, como frequências de rádio diferentes, ocupando o mesmo espaço sem interferirem. Ou ao menos é assim que pensávamos, porque há algo estranho acontecendo. Algo que não deveria acontecer se os universos fossem completamente isolados. Há experimentos que sugerem que, sob certas condições, partículas podem sentir a presença de outras realidades. O chamado efeito Aharonov-Bohm mostra que elétrons são afetados por campos eletromagnéticos, mesmo quando nunca entram em contato direto com eles, como se estivessem sentindo o campo através de uma dimensão extra. E há cálculos teóricos que sugerem que, em escalas cosmológicas, universos bolha poderiam colidir, deixando marcas sutis na radiação que permeia o espaço. Se isso for verdade, então os universos paralelos não estão tão isolados quanto imaginávamos. Pode haver vazamentos, fissuras, lugares onde a membrana entre realidades é tão fina que informações ou algo parecido com informações podem atravessar, criando ecos de outras possibilidades dentro da nossa, deixando rastros que não sabemos interpretar, mas que sentimos no fundo como uma dissonância suave na textura da realidade. Hugh Everett III tinha apenas 27 anos quando propôs sua interpretação radical em 1957, como parte de sua tese de doutorado em Princeton. Ele não estava tentando ser provocador ou filosófico, estava apenas tentando resolver um problema matemático incômodo. As equações da mecânica quântica funcionavam perfeitamente para descrever sistemas não observados, mas sempre que você introduzia um observador, precisava adicionar uma regra externa, um colapso arbitrário da função de onda que não estava nas equações fundamentais. Era como se a matemática funcionasse suavemente até o momento em que um ser humano olhasse. E então você precisasse parar tudo e aplicar uma regra diferente. Everett achou isso inelegante, quase artificial, como se estivéssemos forçando a realidade a se comportar de uma forma que não era natural para ela. Então ele fez uma pergunta simples. E se não houver colapso? E se as equações continuarem valendo o tempo todo, sem exceções, sem interrupções? A resposta que emergiu da matemática foi clara e perturbadora. Se as equações nunca param de funcionar, então todas as possibilidades acontecem, todas as versões da realidade se manifestam, e o que chamamos de nosso universo é apenas uma ramificação entre infinitas dentro de um multiverso em constante bifurcação. A comunidade científica recebeu a ideia com ceticismo frio, quase hostil. Niels Bohr, o patriarca da interpretação de Copenhague, a ignorou completamente. John Wheeler, o orientador de Everett, tentou suavizar a proposta, chamando-a de formulação da função de onda universal, evitando falar em universos paralelos para não soar como ficção científica. Everett, frustrado com a rejeição, abandonou a física acadêmica e passou o resto da carreira trabalhando em análise de sistemas para o Pentágono, calculando estratégias de guerra nuclear, enquanto sua teoria revolucionária permanecia esquecida em journals obscuros. Ele morreu em 1982, aos 51 anos, sem ver sua ideia ganhar o reconhecimento que hoje possui. Mas nas décadas seguintes, conforme a mecânica quântica se aprofundava e os físicos enfrentavam problemas cada vez mais estranhos, como reconciliar a mecânica quântica com a relatividade, como entender a origem do universo, como explicar a constante cosmológica, a interpretação de muitos mundos começou a ressurgir, não como especulação filosófica,
mas como a solução mais elegante e matematicamente consistente para os paradoxos que a física quântica apresentava. Porque a interpretação de Everett resolve não apenas o problema da medição, mas também outros enigmas profundos. Ela explica, por exemplo, por que o universo parece tão perfeitamente ajustado para a vida. As constantes fundamentais da natureza, a força da gravidade, a carga do elétron, a massa do próton, estão todas calibradas com uma precisão absurda. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo teria colapsado antes que estrelas pudessem se formar. Se fosse um pouco mais fraca, galáxias nunca teriam se condensado. Se a força nuclear forte fosse ligeiramente diferente, átomos de carbono não existiriam, e sem carbono não haveria vida orgânica. Isso sempre pareceu uma coincidência cósmica improvável demais para ser acidental, levando alguns a argumentar que o universo foi projetado, afinado intencionalmente para permitir nossa existência. Mas, se a interpretação de muitos mundos está correta, então não há coincidência. Existem incontáveis universos com todas as combinações possíveis de constantes fundamentais, e nós necessariamente nos encontramos em um dos raros universos onde as condições permitem vida consciente, simplesmente porque não poderíamos existir em nenhum dos outros. Não é design, é seleção estatística dentro de um multiverso infinito, e a ideia não para nos universos criados por bifurcações quânticas. A cosmologia moderna sugere que o próprio espaço pode se multiplicar de formas ainda mais dramáticas. Durante o Big Bang, ou logo após, o universo passou por um período de expansão inflacionária, crescendo exponencialmente em frações de segundo. Mas a inflação pode não ter parado uniformemente em todos os lugares. Em certas regiões, ela continua acontecendo, criando bolhas de espaço que se expandem e se separam, cada uma com suas próprias leis físicas, suas próprias constantes, seus próprios destinos. Essas bolhas, esses universos paralelos em escala cosmológica, estariam eternamente separadas de nós pela expansão do espaço, mas em teoria poderiam colidir se duas bolhas se cruzassem durante a inflação. E se isso acontecer, deixaria marcas. Ondulações na estrutura do espaço-tempo, padrões anômalos na radiação cósmica de fundo, ecos de um impacto entre realidades diferentes gravados na luz mais antiga do universo. Seria como encontrar uma cicatriz no céu, a evidência física de que nosso universo tocou outro. Mesmo que apenas por um instante cósmico, a teoria das cordas, outra tentativa de unificar a física, também prevê múltiplas dimensões espaciais, além das 3 que conhecemos. Nós viveríamos em uma brana tridimensional, flutuando em um espaço de dimensões superiores, e poderia haver outras branas, outros universos tridimensionais, flutuando paralelos ao nosso, separados apenas por uma distância ao longo de uma dimensão extra que não conseguimos perceber. Imagine 2 folhas de papel lado a lado. Nós estaríamos desenhados em uma das folhas, incapazes de ver ou interagir com os desenhos na folha ao lado, porque nos movemos apenas dentro de 2 dimensões. Mas se as folhas se aproximarem o suficiente, ou se algo conseguir vazar entre elas, através da 3ª dimensão, então os desenhos de uma folha poderiam sentir a presença dos desenhos da outra, mesmo sem vê-los diretamente. Partículas poderiam tunelar entre branas. Campos gravitacionais poderiam atravessar dimensões extras. E se isso for verdade, então a matéria escura, aquela substância invisível que compõe 85% da massa do universo, mas nunca foi detectada diretamente, poderia ser apenas matéria comum, presa em uma brana paralela, cuja gravidade vaza para a nossa, curvando o espaço ao nosso redor, mas permanecendo para sempre intocável. Essas não são apenas fantasias especulativas. São consequências diretas de teorias que tentam resolver problemas reais e profundos na física fundamental. A interpretação de muitos mundos, o multiverso inflacionário, as branas da teoria das cordas, todas emergem de tentativas sérias de entender por que o universo funciona da forma que funciona, porque as leis da física são o que são,
porque existe algo em vez de nada. E todas apontam na mesma direção desconcertante. A realidade é muito maior do que conseguimos perceber. Existem camadas sobre camadas, universos dentro de universos, possibilidades se desdobrando infinitamente em direções que nossos sentidos não foram projetados para detectar. E se essas teorias estão corretas, se realmente existem outras realidades coexistindo com a nossa, então surge uma pergunta inevitável. Elas estão completamente isoladas? Ou existem pontos de contato, lugares onde o tecido que as separa é tão fino que algo pode atravessar, deixando marcas sutis que aprendemos a ignorar, mas que estão lá, sussurrando, esperando serem decifradas? Em 1964, dois engenheiros da Bell Labs, chamados Arno Penzias e Robert Wilson, estavam tentando calibrar uma antena de rádio sensível quando começaram a captar um ruído persistente que não conseguiam eliminar. O sinal vinha de todas as direções ao mesmo tempo, um zumbido fraco e constante que permeava o céu inteiro, sem fonte aparente. Eles limparam a antena, verificaram os circuitos, até removeram fezes de pombos que haviam feito ninho no equipamento, mas o ruído continuava lá, impassível, como um sussurro cósmico que se recusava a calar. O que eles haviam descoberto, sem saber, era a radiação cósmica de fundo, a luz mais antiga do universo, emitida 380 mil anos após o Big Bang, quando o cosmos finalmente esfriou o suficiente para permitir que átomos se formassem e a luz viajasse livremente pelo espaço. Essa radiação atravessou bilhões de anos e chegou até nós como micro-ondas, uma fotografia fantasmagórica do universo bebê, e contém informações sobre tudo o que aconteceu desde então. Cada flutuação de densidade, cada ondulação no tecido do espaço-tempo, cada cicatriz deixada por eventos cósmicos antigos demais para serem lembrados por qualquer outra testemunha. Os satélites modernos mapearam essa radiação com precisão absurda. O telescópio espacial Planck, lançado em 2009, criou um mapa completo do céu mostrando variações de temperatura na radiação cósmica de fundo com precisão de milionésimos de grau. O resultado é uma imagem manchada, quase abstrata, com regiões ligeiramente mais quentes aparecendo em vermelho e regiões mais frias em azul. Essas flutuações são as sementes das galáxias, lugares onde a matéria estava um pouco mais densa e começou a colapsar sob sua própria gravidade, eventualmente formando as estruturas cósmicas que vemos hoje. A maior parte do mapa faz sentido, corresponde perfeitamente às previsões do modelo padrão da cosmologia. Mas há anomalias. Manchas que não deveriam estar lá, padrões que desafiam explicações convencionais, como se alguém tivesse tocado o universo jovem com dedos invisíveis, deixando marcas que ainda não sabemos interpretar. Uma das anomalias mais desconcertantes é o chamado Cold Spot, uma região do céu onde a radiação cósmica de fundo é significativamente mais fria do que deveria ser. Não é apenas uma flutuação aleatória. É uma área extensa, com cerca de 70 graus de diâmetro angular, onde a temperatura está 70 microkelvins abaixo do esperado. Pode parecer insignificante, mas em termos cosmológicos é uma diferença enorme, estatisticamente improvável demais para ser apenas coincidência. Se o universo fosse uniforme e homogêneo, como prevê o modelo padrão, manchas assim não deveriam existir. Uma das explicações propostas é que o Cold Spot marca o local de uma colisão entre nosso universo e outro, uma cicatriz deixada por um impacto entre bolhas cósmicas durante o período inflacionário. A ideia é que, quando dois universos bolha colidem, a energia da colisão deixa uma impressão na estrutura do espaço-tempo, e essa impressão seria visível na radiação cósmica de fundo como uma região anormalmente fria ou quente. Não é ficção. Há papers revisados por pares explorando essa possibilidade, cálculos detalhados, mostrando como uma colisão entre universos apareceria nos dados e o Cold Spot se encaixa no perfil. Outra anomalia é a assimetria hemisférica. O hemisfério norte do céu cósmico mostra flutuações ligeiramente diferentes do hemisfério sul, como se o universo tivesse dois lados
que não conversam perfeitamente entre si. Isso contradiz o princípio cosmológico, a ideia de que o universo é fundamentalmente o mesmo em todas as direções. Se o princípio estiver errado, então algo quebrou a simetria do cosmos, algo aconteceu que deixou uma marca preferencial em uma direção. Uma das explicações é que nosso universo bolha está próximo ou em contato com outra bolha, e a influência gravitacional dessa outra realidade está puxando levemente a estrutura do nosso cosmos, criando uma assimetria sutil, mas detectável. Seria como duas bolhas de sabão se tocando, cada uma mantém sua forma, mas no ponto de contato a superfície se deforma, e essa deformação é visível para quem está olhando de dentro. Em 2015, uma equipe de físicos liderada por Hung-Aham Cherry, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, analisou dados do telescópio Planck e encontrou um brilho anômalo em certas regiões do céu, um excesso de luz na frequência de micro-ondas que não corresponde a nenhuma fonte conhecida. O brilho é fraco, cerca de 4.500 vezes mais fraco que a radiação cósmica de fundo, mas está lá, consistente e inexplicável. Cherry propôs que esse brilho poderia ser o sinal de matéria de outro universo vazando para o nosso, partículas atravessando a membrana que separa realidades paralelas, e deixando uma assinatura eletromagnética sutil ao interagir com nosso espaço. A hipótese é controversa e precisa de mais dados para ser confirmada, mas o fato de que está sendo discutida seriamente em journals científicos mostra o quanto a ideia de universos paralelos migrou da filosofia especulativa para a física testável. E há mais. Em 2017, físicos da Universidade de Durham e da Universidade de Melbourne publicaram um estudo mostrando que, se universos bolha colidiram com o nosso no passado, as colisões deixariam padrões específicos na radiação cósmica de fundo, não apenas manchas frias ou quentes, mas padrões circulares simétricos, como ondas concêntricas se espalhando a partir do ponto de impacto. A equipe analisou os dados do Planck procurando por esses padrões e encontrou 4 possíveis candidatos, regiões do céu onde os dados sugerem que algo circular e anômalo aconteceu. Não é evidência definitiva. As anomalias poderiam ter outras explicações, e a análise estatística ainda é debatida. Mas é o tipo de descoberta que faz a possibilidade de universos paralelos interagindo parecer menos fantasia e mais algo que poderia estar realmente acontecendo, deixando marcas observáveis que estamos apenas começando a reconhecer. O universo pode não ser único. Pode ser apenas uma bolha entre incontáveis bolhas flutuando em um mar de espaço-tempo inflacionário, cada bolha com suas próprias leis, suas próprias constantes, seus próprios destinos. E se essas bolhas colidem, se elas se tocam e trocam energia ou informação, então a realidade não é um sistema fechado, é um sistema aberto, em contato com algo maior, algo que não vemos, mas cujos efeitos podemos começar a medir, se soubermos onde procurar. E isso levanta uma questão ainda mais inquietante. Se universos inteiros podem interagir através do espaço cosmológico, deixando cicatrizes na radiação de fundo, o que impede que interações menores aconteçam em escalas menores, sussurros entre realidades que se tocam não no nível cósmico, mas no nível quântico, partículas sentindo a presença de outras versões de si mesmas em universos paralelos, informações vazando através de fissuras microscópicas na estrutura da realidade. O entrelaçamento quântico foi descoberto quase por acidente, como um efeito colateral matemático das equações que Einstein, Podolsky e Rosen estavam usando para tentar provar que a mecânica quântica estava incompleta. Em 1935, eles publicaram um paper argumentando que a teoria permitia algo absurdo. 2 partículas poderiam ser correlacionadas de tal forma que medir uma afetaria instantaneamente a outra, não importa a distância entre elas. Para Einstein, isso violava o limite fundamental da velocidade da luz. Nada, nem mesmo informação, poderia viajar mais rápido que a luz. Se medir uma partícula aqui mudasse instantaneamente o estado de outra partícula a anos-luz de distância,
Seria como ter um telefone cósmico mais rápido que qualquer sinal físico, e isso quebrava tudo o que a relatividade havia estabelecido. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e argumentou que devia haver algo errado com a mecânica quântica, alguma variável oculta que ainda não conhecíamos, algo que explicasse a correlação sem exigir influências instantâneas através do espaço. Mas em 1964, um físico irlandês chamado John Stuart Bell mostrou que era possível testar experimentalmente se as variáveis ocultas existiam ou se a ação fantasmagórica era real. Ele derivou uma desigualdade matemática, agora conhecida como desigualdade de Bell, que deveria ser satisfeita se o universo fosse local e realista, se partículas tivessem propriedades definidas antes de serem medidas e se nenhuma influência pudesse viajar mais rápido que a luz. Se experimentos violassem a desigualdade de Bell, então ou a localidade estava errada, ou o realismo estava errado, ou ambos. Nas décadas seguintes, centenas de experimentos foram realizados, cada um mais sofisticado que o anterior, e todos violaram a desigualdade de Bell. A não localidade é real. O universo permite correlações instantâneas entre partículas entrelaçadas, não importa quão distantes estejam. Não é uma falha experimental, não é uma interpretação filosófica. É um fato medido, repetido, confirmado por laboratórios ao redor do mundo. Imagine duas moedas entrelaçadas quanticamente. Você lança uma aqui e ela cai, cara. No mesmo instante, a outra moeda, mesmo que esteja do outro lado da galáxia, cai coroa, sempre oposta, sempre correlacionada, sem nenhum sinal viajando entre elas. Não é que uma moeda envie uma mensagem para a outra dizendo cai coroa. É que ambas estavam em superposição, cara e coroa ao mesmo tempo, e quando você mede uma, a função de onda das duas colapsa simultaneamente, forçando-as a escolher estados opostos. Mas como isso acontece sem comunicação? Como uma partícula sabe o que aconteceu com a outra instantaneamente, atravessando distâncias que a luz levaria anos para percorrer? A resposta honesta é: ninguém sabe. A matemática funciona, os experimentos confirmam, mas o mecanismo permanece um mistério, como se o universo tivesse atalhos escondidos que conectam pontos distantes através de dimensões que não conseguimos ver. Em 2017, cientistas chineses realizaram um experimento de entrelaçamento quântico usando o satélite Mícius, enviando fótons entrelaçados para estações terrestres separadas por mais de 1.200 quilômetros. As medições mostraram que a correlação entre os fótons permanecia perfeita, instantânea, mesmo com essa distância enorme. Se houvesse algum sinal viajando entre eles à velocidade da luz, levaria milissegundos para chegar. Mas a correlação era imediata, como se os fótons estivessem ocupando o mesmo lugar, mesmo estando separados por montanhas e atmosfera. E há experimentos mais estranhos ainda. Em 2012, físicos demonstraram o chamado entrelaçamento temporal. Partículas que nunca coexistiram podem se tornar entrelaçadas. Você cria um par de fótons entrelaçados, mede e destrói um deles, e então cria outro par, entrelaçando o segundo fóton do primeiro par com o primeiro fóton do segundo par. O resultado é que o fóton destruído no passado e o fóton criado no futuro ficam entrelaçados, mesmo nunca tendo existido ao mesmo tempo. É como se o tempo fosse apenas mais uma dimensão através da qual correlações quânticas podem se estender, ignorando completamente nossa intuição de causa e efeito. Essas conexões não locais sugerem que o espaço, tal como o percebemos, pode não ser fundamental. Pode ser apenas uma ilusão emergente, uma forma conveniente de organizar nossa experiência. Mas por trás dele existe algo mais profundo. Uma estrutura onde partículas entrelaçadas estão realmente próximas, conectadas através de uma geometria que não conseguimos visualizar porque nossos cérebros evoluíram para navegar apenas 3 dimensões espaciais. E se essa estrutura profunda permite que partículas se comuniquem instantaneamente, o que mais ela permite? Se 2 partículas podem estar entrelaçadas através de anos-luz de espaço,
ou através de intervalos temporais, onde uma já foi destruída, então, o que impede que partículas em universos paralelos também se entrelacem, criando correlações entre realidades diferentes, fazendo com que eventos em uma realidade influenciem sutilmente eventos em outra? Há uma hipótese intrigante proposta por alguns físicos teóricos. O entrelaçamento quântico poderia ser a manifestação de partículas compartilhando uma história comum em múltiplos universos simultaneamente. Quando você cria um par de fótons entrelaçados, eles estão em superposição até serem medidos. Pela interpretação de muitos mundos, ambos os resultados acontecem. Em um universo, você mede o fóton com spin para cima, em outro universo, você mede spin para baixo. Mas os dois fótons permanecem entrelaçados em todos esses universos, e a correlação que observamos pode ser o eco dessa conexão que se estende através das ramificações da realidade. Seria como se o entrelaçamento fosse uma corda atravessando múltiplos universos paralelos, mantendo partículas conectadas mesmo quando as realidades se separam. Não há consenso sobre isso, e a ideia é especulativa, mas não é descartada. Está sendo explorada matematicamente, e alguns modelos sugerem que pode haver formas de testar se o entrelaçamento tem uma estrutura que se estende além do nosso universo observável. E a outra peça estranha do quebra-cabeça, o papel da medição. Por que o ato de observar uma partícula colapsa sua função de onda? O que há de especial em uma medição? Alguns físicos argumentam que a medição não é especial, é apenas uma interação como qualquer outra, e o colapso é apenas uma ilusão criada pelo entrelaçamento entre o observador e o sistema observado. Quando você mede um elétron, você não está apenas olhando para ele passivamente, você está se entrelaçando com ele, criando uma correlação entre o estado do elétron e o estado dos átomos no seu detector, no seu cérebro, na sua consciência. E uma vez entrelaçado, você também entra em superposição. Existe uma versão de você que mediu spin para cima e outra versão que mediu spin para baixo, e ambas são reais, ambas existem em universos paralelos, e nenhuma das duas tem acesso à outra. O entrelaçamento, nesse sentido, é o mecanismo que cria a ilusão de colapso, a ilusão de que apenas um resultado aconteceu, quando, na verdade, todos aconteceram, apenas em camadas diferentes da realidade. Mas se isso é verdade, se cada medição nos entrelaça com o sistema medido e nos divide em versões paralelas, então estamos constantemente criando e perdendo conexões com outras versões de nós mesmos, ramificações que acontecem trilhões de vezes por segundo dentro de cada átomo do nosso corpo. E se o entrelaçamento pode atravessar distâncias espaciais e temporais, poderia também atravessar as fronteiras entre universos paralelos? Poderia haver uma forma sutil de informação vazando entre realidades, não como sinais claros, mas como correlações estatísticas, padrões que não deveriam estar lá, mas que aparecem quando você olha com atenção suficiente, como se as diferentes versões da realidade estivessem sussurrando umas com as outras através de um espaço que não tem nome. Se existe um lugar onde a fronteira entre universos paralelos poderia ser permeável, esse lugar é o domínio do tunelamento quântico, um fenômeno onde partículas atravessam barreiras que deveriam ser impossíveis de cruzar, como se a realidade permitisse atalhos secretos através de regiões proibidas do espaço. No mundo clássico, se você lança uma bola contra uma parede sólida, ela bate e volta. Mas no mundo quântico, existe uma probabilidade pequena, mas não zero, de que a partícula simplesmente apareça do outro lado da barreira, sem nunca ter passado pelo meio, como se tivesse desaparecido de um lugar e reaparecido em outro instantaneamente. Esse não é um efeito hipotético, é o princípio fundamental por trás de dispositivos como microscópios de tunelamento e diodos de tunelamento, tecnologias que usamos todos os dias. A partícula não escala a parede, não abre um buraco nela. Ela simplesmente vaza através de uma região onde sua função de onda se estende ligeiramente para o outro lado, e ocasionalmente, quando a probabilidade permite, ela se materializa lá.
E se as barreiras entre universos paralelos funcionam de forma semelhante? E se, sob certas condições, partículas ou até informações pudessem tunelar entre realidades, atravessando a membrana que as separa não por força, mas por pura probabilidade quântica? A teoria das cordas sugere que vivemos em uma brana tridimensional, flutuando em um espaço de dimensões superiores, 9 ou 10 dimensões espaciais, dependendo da versão da teoria. As 3 dimensões que conhecemos são apenas um subconjunto de uma geometria muito maior, e poderia haver outras branas, outros universos tridimensionais, flutuando paralelos ao nosso, separados por distâncias minúsculas, ao longo de dimensões extras que não conseguimos perceber porque todas as partículas que nos compõem estão presas à nossa brana. Mas a gravidade pode não estar presa. Algumas versões da teoria sugerem que a gravidade vaza entre branas, espalhando-se por todas as dimensões, e isso explicaria por que a gravidade é tão absurdamente mais fraca que as outras forças fundamentais. O eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca atuam apenas dentro da nossa brana, concentrando toda a sua intensidade aqui. Mas a gravidade se dilui através de dimensões extras, e o que sentimos é apenas uma fração da sua força total. Se isso for verdade, então a gravidade é uma ponte. A única força que pode atravessar a fronteira entre universos, carregando informações sutis sobre o que existe do outro lado. E aqui entra a matéria escura, aquela presença invisível que domina o universo, mas nunca foi detectada diretamente. Sabemos que ela existe porque vemos seus efeitos gravitacionais. Galáxias giram rápido demais para serem mantidas juntas apenas pela matéria visível. Aglomerados galácticos curvam a luz de formas que só fazem sentido se houver muito mais massa do que conseguimos ver. Bilhões de dólares foram investidos em detectores enterrados sob montanhas, esperando capturar uma única partícula de matéria escura colidindo com átomos comuns. Mas décadas de buscas não encontraram nada. A matéria escura parece interagir com a matéria comum apenas através da gravidade, ignorando completamente todas as outras forças. Ela não emite luz, não absorve luz, não se choca com nada. É como um fantasma que apenas puxa, curvando o espaço ao seu redor, mas permanecendo eternamente intocável. E uma das explicações mais intrigantes é que a matéria escura não está aqui. Ela existe em uma brana paralela, em outro universo tridimensional flutuando ao lado do nosso, e o que sentimos é apenas sua influência gravitacional vazando através das dimensões extras. Seria como sentir o peso de alguém pressionando o outro lado de uma parede fina. Você sente a força, mas nunca vê a pessoa, nunca toca nela, porque ela está em um espaço que você não consegue acessar. Em 2015, físicos da Universidade Johns Hopkins propuseram que a matéria escura poderia ser composta de partículas comuns, prótons, elétrons, até átomos completos, mas presas em um universo paralelo. Elas formariam galáxias sombra, estrelas sombra, planetas sombra, toda uma realidade espelhada coexistindo com a nossa, mas invisível, porque a luz que emitem não atravessa para o nosso lado. Apenas a gravidade vaza, e é isso que detectamos como matéria escura. A ideia é testável em princípio. Se a matéria escura é realmente matéria comum em outra brana, então deveria ter estruturas complexas, aglomerados densos onde galáxias sombra se formaram, e essas estruturas deixariam assinaturas gravitacionais específicas, que poderiam ser distinguidas de outras hipóteses sobre matéria escura. Os dados ainda não são conclusivos, mas a possibilidade está lá, esperando para ser refinada ou descartada por observações futuras. E há outras anomalias que poderiam indicar vazamentos entre universos. Em 2016, físicos do Large Hadron Collider reportaram um excesso sutil de eventos envolvendo decaimentos de partículas que não correspondiam perfeitamente às previsões do modelo padrão. O excesso desapareceu com mais dados, então não foi considerado uma descoberta real,
mas a mera possibilidade de que partículas possam decair de formas inesperadas levanta a questão: para onde a energia vai? Se partículas podem tunelar entre branas, então parte da energia de uma colisão poderia vazar para outro universo, aparecendo nos nossos detectores como energia faltante, eventos que não fecham a conta, como se algo tivesse escapado para um lugar que não conseguimos observar. Há buscas ativas por esses sinais, físicos analisando trilhões de colisões de partículas, procurando por eventos onde a conservação de energia ou momento pareça ser violada, porque a violação poderia não ser real, apenas aparente, com a energia faltante tendo vazado para uma dimensão extra. Outro fenômeno estranho é o problema da assimetria matéria-antimatéria. O Big Bang deveria ter criado quantidades iguais de matéria e antimatéria, e elas deveriam ter se aniquilado mutuamente, deixando o universo vazio, exceto por radiação. Mas não foi isso que aconteceu. Há um pequeno excesso de matéria, e é esse excesso que compõe tudo que vemos, todas as estrelas, planetas, galáxias e nós. Ninguém sabe por que o excesso existe. Mas se houver uma brana paralela, onde a antimatéria domina, e se houve um vazamento sutil de matéria para nosso lado e antimatéria para o outro durante os primeiros instantes após o Big Bang, isso explicaria a assimetria. Seria como se o universo tivesse se dividido em dois, um feito de matéria, outro de antimatéria, mas com uma pequena quantidade atravessando a fronteira e criando o desequilíbrio que permitiu que estruturas se formassem. Essas ideias ainda estão na fronteira entre teoria e especulação, mas não são fantasia. São hipóteses sérias sendo exploradas por físicos tentando resolver problemas reais. E todas apontam na mesma direção: a possibilidade de que a fronteira entre universos não é absolutamente sólida, mas porosa, permitindo vazamentos sutis de gravidade, de energia, de informação. Não seria uma comunicação clara, não seria uma invasão de outra realidade. Seria algo mais sutil, como ecos atravessando uma parede grossa, distorcidos mas presentes, deixando marcas que não sabemos interpretar, mas que estão lá, esperando serem reconhecidas. E isso levanta uma questão mais profunda e inquietante. Se partículas e energia podem vazar entre universos, o que mais pode vazar? Poderia a consciência, de alguma forma, sentir essas outras realidades, não através dos sentidos comuns, mas através de algo mais fundamental, uma conexão quântica que atravessa as camadas da existência? A consciência é provavelmente o fenômeno mais estranho no universo conhecido. Você está lendo estas palavras e sentindo algo enquanto lê. Há uma experiência subjetiva acontecendo. Uma sensação de ser alguém, de estar presente, de existir como um ponto de vista único, olhando para fora, através de olhos que são seus, mas que também são apenas átomos organizados de uma forma particular. Neurocientistas conseguem mapear a atividade cerebral, identificar quais regiões se ativam quando você pensa em algo específico, rastrear o fluxo de sinais elétricos através de bilhões de neurônios. Mas nada disso explica por que há algo que é como ser você. Porque a matéria organizada de certa forma gera experiência subjetiva. Porque há uma luz acesa por trás dos seus olhos, enquanto o resto do universo parece escuro e inconsciente. Esse é o chamado problema difícil da consciência, e ninguém tem uma solução aceita. Mas há uma hipótese inquietante, proposta por Roger Penrose, físico-matemático que ganhou o Nobel em 2020, e Stuart Hameroff, anestesiologista e pesquisador de consciência. A consciência pode ser um fenômeno quântico, algo que emerge não da computação clássica dos neurônios, mas de processos quânticos acontecendo dentro das células cerebrais, e esses processos poderiam estar conectados à estrutura fundamental da realidade de formas que ainda não compreendemos. A ideia central é que, dentro dos neurônios, existem estruturas chamadas microtúbulos, filamentos proteicos finos que formam o citoesqueleto da célula, dando-lhe forma e permitindo o transporte interno. Penrose e Hameroff propuseram que esses microtúbulos não são apenas suporte estrutural, mas computadores quânticos biológicos. As proteínas que compõem os microtúbulos
podem existir em superposição quântica, oscilando entre diferentes configurações ao mesmo tempo, e essas superposições poderiam se entrelaçar através de todo o cérebro, criando uma rede quântica coerente que sustenta a consciência. Quando você toma uma decisão, quando você tem um pensamento, o que está acontecendo, segundo essa teoria, não é apenas neurônios disparando classicamente, mas uma orquestração de colapsos quânticos coordenados através de milhões de microtúbulos, um colapso objetivo da função de onda, que Penrose chama de redução objetiva orquestrada, ou ORC-OR. A consciência seria o momento do colapso, a transição da superposição para a definição, e cada instante de experiência consciente seria uma nova onda de colapsos se propagando pelo cérebro. A teoria é controversa. Muitos neurocientistas argumentam que o cérebro é quente, úmido e barulhento demais para manter coerência quântica, que qualquer superposição quântica seria destruída instantaneamente pela decoerência, pelo bombardeio constante de moléculas térmicas que fariam a função de onda colapsar antes que pudesse fazer qualquer coisa útil. Mas estudos recentes mostraram que sistemas biológicos podem manter coerência quântica por períodos surpreendentemente longos. Em 2014, pesquisadores encontraram evidências de processos quânticos na fotossíntese. Elétrons excitados por luz viajam através de moléculas de clorofila em superposição, explorando múltiplos caminhos simultaneamente para encontrar a rota mais eficiente até o centro de reação. E em 2016, uma equipe da Universidade de Surrey demonstrou que microtúbulos isolados podem sustentar vibrações quânticas coerentes em temperatura ambiente, sugerindo que o ambiente cerebral pode não ser tão hostil à mecânica quântica quanto se pensava. Não há consenso e a teoria de Penrose-Hameroff ainda precisa de muito mais evidências, mas a mera possibilidade de que a consciência tenha uma base quântica abre portas estranhas. Porque se a consciência é realmente um fenômeno quântico, se ela emerge de superposições e colapsos da função de onda, então ela não está separada da mecânica quântica. Ela é parte dela. E se é parte dela, então está sujeita aos mesmos efeitos estranhos que partículas experimentam. Entrelaçamento, não localidade, superposição. Poderia haver uma forma de entrelaçamento entre mentes? Poderia a consciência, de alguma maneira, estar conectada à estrutura mais profunda da realidade, aquela camada onde o espaço e o tempo emergem de algo mais fundamental? E se a interpretação de muitos mundos está correta, se todas as possibilidades acontecem em universos paralelos, então em cada decisão que você toma, há versões de você em outras realidades fazendo escolhas diferentes. Mas se a consciência tem uma base quântica, se ela emerge de colapsos orquestrados da função de onda, então esses outros vocês não são apenas cópias. Eles compartilham a mesma origem quântica, a mesma função de onda antes da ramificação, e poderia haver uma conexão residual, um entrelaçamento sutil que persiste através das divisões da realidade. Não estamos falando de telepatia ou comunicação consciente entre universos. Isso violaria princípios fundamentais da mecânica quântica, que proíbe o envio de informação através de entrelaçamento. Mas poderia haver algo mais sutil, uma ressonância, uma sensação vaga que não tem conteúdo informacional claro, mas que ainda é sentida como uma inquietação, uma intuição, um déjà vu. A sensação de que algo já aconteceu, ou que poderia ter acontecido de forma diferente, ou que está acontecendo em algum lugar que você não consegue nomear. Essas sensações são geralmente explicadas como glitches neurológicos, o cérebro confundindo memórias de curto prazo com memórias de longo prazo, criando a ilusão de familiaridade onde não deveria haver. Mas e se houver mais? E se ocasionalmente a consciência consegue sentir ecos de outras versões de si mesma em universos paralelos, não como pensamentos claros, mas como impressões difusas, sombras de possibilidades que quase aconteceram aqui, mas que realmente aconteceram em outro lugar?
Há pesquisadores explorando a possibilidade de que a consciência não esteja confinada ao cérebro individual. O físico Giulio Tononi desenvolveu a teoria da informação integrada, que propõe que a consciência emerge quando informação é integrada de forma específica, criando uma estrutura que ele chama de phi. Quanto maior o phi, maior a consciência. E o phi não é necessariamente limitado a um único cérebro. Sistemas suficientemente integrados poderiam ter consciência coletiva, e se levarmos a ideia ao extremo, o universo inteiro, por ser um sistema extremamente integrado, poderia ter algum nível rudimentar de consciência, uma presença difusa permeando tudo. Isso soa místico, mas está sendo discutido em termos matemáticos rigorosos, com equações que podem ser testadas em princípio. E se a consciência universal é possível, se há uma forma de integração que se estende além de cérebros individuais, então poderia se estender também além de universos individuais, criando uma consciência que permeia o multiverso, sentindo todas as realidades simultaneamente. E nós, como pedaços finitos dessa consciência, poderíamos ocasionalmente captar sinais dessa presença maior. Essas ideias estão na fronteira entre ciência e filosofia, entre o testável e o especulativo. Mas o fato de que físicos e neurocientistas estão considerando seriamente a possibilidade de que a consciência tenha uma natureza quântica, de que ela possa estar conectada à estrutura fundamental da realidade, sugere que há algo profundo acontecendo, algo que ainda não conseguimos articular completamente, mas que sentimos nas bordas da compreensão. E se a consciência realmente é quântica, se ela emerge de processos que obedecem às mesmas leis estranhas, que governam partículas entrelaçadas e universos paralelos, então a pergunta que permanece, sussurrando baixo enquanto a noite se aprofunda, é esta. Quando você tem a sensação inexplicável de que algo não está certo, quando você sente uma presença invisível, quando você experimenta uma coincidência tão precisa que parece impossível ser aleatória, você está apenas experimentando ruído neural ou está por um breve momento sentindo o eco de outra realidade pressionando contra a sua. Uma versão paralela de você tentando atravessar a membrana que separa as possibilidades. Carl Jung, o psicólogo suíço que passou décadas explorando os cantos mais obscuros da mente humana, ficou obcecado por um tipo específico de experiência que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Coincidências que pareciam significativas demais para serem aleatórias, mas que não tinham nenhuma conexão causal aparente. Ele chamou essas experiências de sincronicidades, momentos onde eventos internos e externos se alinham de forma tão precisa que parece impossível ser obra do acaso. Você pensa em alguém que não vê há anos e naquele mesmo dia, sem aviso, a pessoa te liga. Você sonha com um símbolo obscuro e no dia seguinte encontra o mesmo símbolo numa placa, num livro, numa conversa aleatória. São eventos que não têm causa comum. Não há nenhum mecanismo físico conectando-os, mas ainda assim acontecem com uma frequência que parece desafiar a probabilidade. Jung acreditava que essas sincronicidades não eram apenas coincidências, eram manifestações de uma ordem mais profunda, um princípio organizador que conectava a psique humana ao mundo externo de formas que a ciência ainda não conseguia explicar. Ele chamou esse princípio de inconsciente coletivo, uma camada da mente compartilhada por toda a humanidade, onde arquétipos universais residem e onde, ocasionalmente, informações podem fluir de formas que transcendem o espaço e o tempo. A ciência convencional tratou as ideias de Jung com ceticismo. Coincidências acontecem o tempo todo simplesmente porque há bilhões de eventos acontecendo simultaneamente, e algumas dessas combinações vão parecer significativas por puro acaso. O cérebro humano é uma máquina de reconhecimento de padrões. Evoluímos para detectar conexões porque isso nos mantinha vivos, nos ajudava a prever onde predadores estariam, onde frutas amadureceriam, onde água poderia ser encontrada. Mas essa habilidade tem um custo. Vemos padrões mesmo onde não existem. Conectamos eventos desconexos.
Atribuímos significado a coincidências que são apenas ruído estatístico. É por isso que apostadores acreditam em sorte. Por isso que pessoas veem rostos em nuvens. Por isso que teorias conspiratórias prosperam. O cérebro insiste em encontrar ordem mesmo no caos. E essa explicação faz sentido para a maioria das coincidências. Mas há casos que resistem à explicação fácil, experiências relatadas por pessoas perfeitamente sãs que envolvem sincronicidades tão específicas, tão detalhadas, que reduzir tudo a viés cognitivo parece insuficiente. O físico Wolfgang Pauli, que ganhou o Nobel em 1945 por seu trabalho em mecânica quântica, também ficou fascinado por sincronicidades. Ele colaborou com Jung por anos, tentando encontrar uma ponte entre a física e a psicologia, entre o mundo objetivo das partículas e o mundo subjetivo da experiência consciente. Pauli acreditava que a mecânica quântica, com sua não localidade e entrelaçamento, sugeria que o universo tinha uma estrutura de conexões invisíveis que a física clássica não conseguia capturar, e que essas conexões poderiam se manifestar não apenas entre partículas, mas também entre mentes e eventos, criando correlações acausais, sincronicidades. A colaboração entre Pauli e Jung nunca produziu uma teoria completa, mas levantou questões que ainda ressoam. Se partículas podem estar instantaneamente correlacionadas através de distâncias imensas, o que impede que eventos macroscópicos também tenham correlações que não dependem de causas locais? Se a consciência tem uma base quântica, como Penrose sugere, então poderia haver uma forma de entrelaçamento entre mentes que produz sincronicidades genuínas, não como ilusões cognitivas, mas como manifestações reais de uma ordem mais profunda. Há outro fenômeno estranho que todos já experimentaram, mas que ninguém consegue explicar completamente: o déjà vu. Você entra em uma sala pela primeira vez e tem a sensação avassaladora de que já esteve lá antes, de que já viveu aquele momento exato, com as mesmas pessoas, as mesmas palavras, a mesma luz, atravessando a janela. A sensação dura apenas alguns segundos, e então desaparece, deixando apenas uma inquietação residual. Neurologistas explicam o déjà vu como um glitch no sistema de memória do cérebro. Um circuito neural dispara fora de sincronia, fazendo uma experiência presente ser codificada acidentalmente como memória de longo prazo, criando a ilusão de que você já viveu aquilo. É uma explicação razoável e provavelmente correta para a maioria dos casos. Mas há variações do fenômeno que são mais difíceis de explicar. Déjà vu, por exemplo, é a sensação de não apenas ter visto algo antes, mas de saber o que vai acontecer a seguir, como se você estivesse relembrando um roteiro que já conhece. Há relatos de pessoas que, durante episódios de déjà vu, conseguem prever a próxima frase de uma conversa, o próximo movimento de alguém antes que aconteça. Esses casos são raros e difíceis de verificar, mas se são genuínos, então apontam para algo mais estranho do que um simples glitch neural. Uma hipótese especulativa, mas não descartada por alguns físicos, é que o déjà vu poderia ser um eco de outra linha temporal vazando para a nossa. Se a interpretação de muitos mundos está correta, então há versões de você, em universos paralelos, vivendo vidas ligeiramente diferentes, tomando decisões diferentes, mas ainda dentro de uma trajetória similar. E se ocasionalmente há momentos onde as linhas temporais se aproximam tanto que ficam quase idênticas, quase convergindo, e nesse ponto de proximidade máxima há um vazamento de informação. Você sente por um breve instante a memória de uma versão paralela de si mesmo que já viveu aquele momento em outra realidade. Não é que você esteja prevendo o futuro, é que você está lembrando de algo que já aconteceu em outra camada da realidade. E quando acontece aqui, a memória é ativada, criando a sensação de déjà vu. Não há evidências diretas para isso, mas é consistente com a matemática da mecânica quântica e com a ideia de que universos paralelos podem interagir sutilmente sob certas condições. E há algo ainda mais estranho chamado premonição, a sensação de saber que algo vai acontecer antes que aconteça.
Há estudos controversos, como os conduzidos por Dean Radin no Institute of Noetic Sciences, que sugerem que o corpo humano pode reagir fisiologicamente a estímulos emocionais antes que esses estímulos sejam apresentados. Em experimentos, participantes veem uma sequência de imagens, algumas neutras, outras emocionalmente intensas, e instrumentos medem a condutância da pele, a frequência cardíaca, a dilatação das pupilas. O estranho é que, estatisticamente, o corpo parece reagir às imagens emocionais alguns segundos antes de vê-las, como se estivesse antecipando o que vai aparecer. Os efeitos são pequenos, e muitos cientistas questionam a metodologia e a reprodutibilidade dos experimentos. Mas, se forem reais, sugerem que o tempo não flui apenas em uma direção, ou que há uma forma de informação retroativa vazando do futuro para o presente. Isso soa absurdo, mas a mecânica quântica permite causalidade retroativa em certas condições. Experimentos de escolha retardada mostram que decisões feitas no presente podem afetar o comportamento de fótons no passado, como se a informação pudesse fluir para trás no tempo. Essas experiências, sincronicidades, déjà vu e premonições, são universais. Quase todo mundo já experimentou ao menos uma delas, e a maioria das pessoas guarda essas memórias com um misto de fascínio e desconforto, porque não se encaixam na narrativa confortável de que o mundo é previsível, causal, objetivo. Poderia ser que todas essas experiências sejam apenas truques do cérebro, ilusões criadas por um sistema de processamento de informação que às vezes comete erros. Mas poderia ser também que o cérebro ocasionalmente capte sinais que não deveria captar, ressonâncias de outras realidades, ecos de possibilidades que quase aconteceram ou que realmente aconteceram em universos paralelos, informações vazando através de fissuras microscópicas na estrutura da realidade. Não sabemos. E a linha entre a explicação científica e a especulação filosófica é tão fina aqui que às vezes parece desaparecer completamente, deixando apenas a pergunta: quando você sente que algo vai acontecer e então acontece? Quando você reconhece um lugar que nunca visitou? Quando você pensa em alguém e essa pessoa aparece, você está criando padrões onde não há nenhum, ou está sentindo por um instante o tecido mais profundo da realidade, aquele lugar onde todas as possibilidades coexistem e onde, às vezes, as fronteiras se dissolvem? A pergunta mais antiga da filosofia, aquela que ressurge em todas as culturas e em todas as épocas, é esta: o mundo existe independentemente de nós ou de alguma forma participamos da sua criação? É uma questão que parecia puramente abstrata, domínio de filósofos debatendo em salas silenciosas, até que a mecânica quântica trouxe essa pergunta para dentro dos laboratórios e mostrou que, no nível mais fundamental da realidade, a resposta não é óbvia. Porque quando você observa uma partícula, você não está apenas vendo algo que já estava lá, definido e esperando para ser descoberto. Você está forçando a partícula a escolher um estado entre muitos possíveis, colapsando a função de onda, transformando uma nuvem de probabilidades em algo concreto. E isso levanta uma questão profunda. Até que ponto a realidade depende de ser observada? Se não houvesse observadores no universo, se não houvesse consciências olhando e medindo e interagindo, o universo seria diferente. Seria menos real? Ou simplesmente permaneceria em superposição eterna, uma névoa de possibilidades nunca se solidificando em algo definido? John Wheeler, o físico que orientou Hugh Everett e que passou décadas pensando sobre a natureza da realidade, propôs uma ideia radical que ele chamou de universo participativo. A ideia é que o universo não é algo dado, algo que existe completamente independente de nós, é algo que criamos constantemente através do ato de observação. Cada medição, cada interação, cada momento de consciência está literalmente trazendo pedaços da realidade à existência, colapsando possibilidades em atualidades. Wheeler até sugeriu que o universo inteiro poderia ter começado em um estado de superposição completa,
uma névoa infinita de todas as histórias possíveis coexistindo, e que foi apenas quando observadores surgiram, quando a vida consciente emergiu em algum lugar no cosmos, que o passado foi retroativamente definido. É como se o presente estivesse olhando para trás e escolhendo qual história aconteceu, criando o passado através do ato de observá-lo. Isso soa absurdo, mas há experimentos que sugerem algo parecido. O experimento de escolha retardada, proposto por Wheeler e realizado múltiplas vezes desde então, mostra que uma decisão feita no presente pode determinar se um fóton se comportou como onda ou partícula no passado, como se a informação estivesse realmente fluindo para trás no tempo. A implicação é vertiginosa. Se o ato de observação pode afetar retroativamente o comportamento de partículas no passado, então o universo não tem uma história única e definida até ser observado. Antes da observação, há apenas uma superposição de todas as histórias possíveis, e quando você olha, você escolhe, consciente ou inconscientemente, qual delas se torna real. E se isso é verdade para partículas individuais, poderia ser verdade para o universo inteiro? Poderia a consciência estar, de alguma forma, participando ativamente da criação da realidade em grande escala, não como uma força mágica, mas como uma consequência natural das leis quânticas? Não sabemos. A física não tem uma resposta definitiva e diferentes interpretações oferecem visões radicalmente diferentes. A interpretação de Copenhague sugere que a observação é especial, que há algo no ato de medir que força o colapso. A interpretação de muitos mundos diz que não há colapso, todas as possibilidades acontecem, e o observador apenas se entrelaça com uma delas, criando a ilusão de escolha. Mas ambas as interpretações concordam em um ponto. O observador não é separado do observado. Você não pode estudar a realidade de fora como um espectador neutro. Você está dentro dela, entrelaçado com ela, e sua presença altera o que você está tentando observar. Isso tem implicações filosóficas profundas. Se a realidade depende da observação, então não existe uma versão objetiva do mundo, um jeito que as coisas realmente são, independentemente de quem está olhando. Existe apenas a realidade como ela aparece para cada observador, e essas realidades podem ser diferentes, mas igualmente válidas. É como se cada consciência estivesse criando sua própria versão do universo, através do ato de observá-lo, e essas versões se sobrepõem, mas nunca são completamente idênticas. E se a interpretação de muitos mundos está correta, então cada observação está literalmente criando novos universos, novas ramificações da realidade onde diferentes resultados se manifestam. Você não está apenas descobrindo o mundo, você está participando da sua criação contínua, tecendo sua experiência individual a partir de uma tapeçaria infinita de possibilidades. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. A mecânica quântica mostra que não há uma linha clara entre observador e observado, entre sujeito e objeto. Quando você mede uma partícula, você se entrelaça com ela e ela com você, e ambos se tornam parte de um sistema único que não pode ser separado em pedaços independentes. Não há você de um lado e o mundo do outro. Há apenas um processo contínuo de interação, uma dança onde cada parte define a outra através do ato de se relacionar. E isso significa que a pergunta "a realidade existe independentemente de nós?" não tem uma resposta simples, porque não há um nós separado da realidade. Somos parte da mesma estrutura, fios no mesmo tecido. E quando tentamos observar o tecido, estamos observando a nós mesmos também. Isso ecoa ideias antigas de tradições contemplativas que sempre insistiram que a separação entre observador e observado é ilusória, que no nível mais profundo há apenas uma unidade, uma consciência única, se manifestando através de incontáveis formas. A física moderna não confirma essas ideias espirituais. Ela opera em um domínio diferente, com métodos diferentes. Mas há ressonâncias inquietantes, como se diferentes caminhos de investigação estivessem convergindo para a mesma intuição. A realidade não é algo fixo e independente, mas algo fluido, cocriado,
emergindo continuamente do entrelaçamento entre consciência e matéria, entre possibilidade e atualidade. E se isso é verdade dentro do nosso universo, o que dizer sobre universos paralelos? Se a consciência participa da criação da realidade aqui, poderia participar também da criação, ou ao menos da percepção, de outras realidades. Poderia haver momentos onde a fronteira entre universos se torna tão fina que a consciência consegue sentir ambos os lados, experimentando uma sobreposição temporária de possibilidades, uma fissura na certeza do que é real? A física não responde essas perguntas. Ela apenas mostra que as perguntas são legítimas, que não estamos mais no domínio da especulação pura, mas em um território onde teoria e experimento se encontram e onde as respostas, se vierem, virão não de filosofia sozinha, mas de uma colaboração estranha entre ciência, consciência e o mistério irredutível de existir. E enquanto esperamos por respostas mais definitivas, somos deixados com a experiência direta de ser um observador num universo que parece responder ao fato de ser observado, de existir numa realidade que é ao mesmo tempo sólida e líquida, definida e indefinida, uma e múltipla. E a pergunta que permanece, sussurrando no silêncio enquanto a noite se aprofunda, é se estamos realmente testemunhando algo que existe independentemente de nós, ou se estamos, de alguma forma impossível de articular completamente, participando da criação daquilo que testemunhamos, tecendo a realidade com cada olhar, cada pensamento, cada momento de consciência, e se essa tecelagem se estende além do nosso universo visível, alcançando outros fios, outras possibilidades, outras versões de nós, mesmo vivendo vidas que poderiam ter sido nossas, mas que acontecem em camadas da existência que só ocasionalmente conseguimos sentir? Se outras realidades existem, se elas coexistem com a nossa e ocasionalmente interagem, deixando marcas sutis que sentimos, mas não sabemos nomear, o que isso muda? A pergunta não é retórica, é prática, íntima, e toca o coração de como vivemos. Porque se há versões paralelas de você tomando decisões diferentes, vivendo vidas ligeiramente alteradas, então cada escolha que você faz não é uma porta se fechando e outras se trancando para sempre. É uma bifurcação, uma ramificação, e todas as portas continuam abertas, apenas em camadas diferentes da realidade. A versão de você que escolheu o outro emprego, que disse sim em vez de não, que ficou em vez de partir, todas essas versões existem e estão vivendo suas consequências agora em universos paralelos onde suas escolhas se manifestaram. E isso pode soar reconfortante ou aterrorizante, dependendo de como você olha. Reconfortante porque nenhuma decisão é final, nenhum caminho é perdido. Todos os futuros possíveis acontecem em algum lugar. Aterrorizante porque isso significa que você não é único, que há incontáveis versões de você espalhadas pelo multiverso, e a vida que você está vivendo agora é apenas uma entre infinitas, sem nada de especial, exceto o fato de que é a que você está experimentando. Mas há outra forma de pensar sobre isso, uma que é menos sobre peso e mais sobre leveza. Se todas as possibilidades acontecem, então não há erro no sentido absoluto. Não há uma versão correta da sua vida que você deveria estar vivendo, mas que perdeu por tomar uma decisão errada. Há apenas diferentes versões, cada uma tão real quanto a outra, cada uma se desdobrando segundo suas próprias lógicas internas. A culpa que você carrega por uma escolha passada, e se eu tivesse feito diferente, pode ser vista não como um lamento por algo perdido, mas como uma intuição de que, em outro universo, você realmente fez diferente, e essa versão de você está vivendo aquela consequência. Você não perdeu aquela possibilidade. Ela aconteceu. Apenas não aqui, não nesta camada da realidade. E isso não diminui a importância das suas escolhas. Cada decisão ainda molda o universo onde você está, a experiência que você tem, as pessoas que você afeta, mas remove um pouco do fardo da finitude, a sensação esmagadora de que cada escolha está cortando possibilidades para sempre.
Em um multiverso nada é cortado. Tudo acontece. Você apenas não consegue ver as outras ramificações porque está preso dentro de uma delas. E se há vazamentos, se realmente há momentos onde informações sutis atravessam entre universos, então aquelas intuições estranhas que você tem, a sensação de que deveria fazer algo, de que algo importante está prestes a acontecer, de que uma decisão que parece trivial carrega um peso que você não consegue explicar, poderiam ser ecos de outras versões de você que já fizeram escolhas similares e estão enviando, através de algum canal quântico incompreensível, uma ressonância vaga, um sussurro, que não tem palavras, mas que ainda é sentido. Não como orientação clara, não como mensagens definidas, mas como uma pressão suave, uma inclinação emocional que você não sabe de onde vem. E quando você segue essas intuições e elas se mostram corretas, quando você sabia que deveria ter feito algo diferente e depois descobre que estava certo, poderia não ser apenas sorte ou processamento inconsciente de informações. Poderia ser que você estava, por um momento, entrelaçado com suas versões paralelas, sentindo o peso estatístico de incontáveis outros vocês que já exploraram aquele caminho e cujas experiências vazaram para a sua realidade como uma probabilidade aumentada, uma tendência que você sentiu, mas não conseguiu articular. Ou poderia ser apenas o cérebro fazendo o que o cérebro faz, criando narrativas, encontrando padrões, atribuindo significado a ruído aleatório. A linha entre ciência e especulação aqui é tão fina que quase desaparece, e honestamente a resposta definitiva ainda não existe. Mas há algo libertador em considerar a possibilidade, em permitir que a mente descanse na ideia de que a realidade pode ser muito maior e mais interconectada do que parece. Porque se você está vivendo apenas uma versão de uma vida que se ramifica infinitamente, se há outras versões de você explorando outros caminhos, se o universo inteiro é apenas uma bolha entre incontáveis bolhas flutuando em um mar de possibilidades, então a pressão de acertar diminui. Não há uma única vida correta a ser vivida. Há apenas esta vida, aqui, agora, com suas próprias belezas e dores, seus próprios significados emergindo das escolhas que você faz e das conexões que você cria. E essas escolhas importam. Não porque fecham portas para sempre, mas porque moldam a textura da sua experiência, a qualidade da sua consciência, a forma como você se relaciona com este pedaço específico da realidade. E há algo mais. Se outras realidades existem, se há versões de você em universos paralelos, então você não está sozinho de uma forma que vai além das conexões humanas normais. Há uma família invisível de vocês, espalhada pelo multiverso. Cada um explorando uma possibilidade diferente, cada um contribuindo para uma tapeçaria maior, que nenhuma versão individual pode ver completamente. Não é uma solidão invertida, é uma companionship cósmica, uma sensação de que a experiência de ser você não é singular e isolada, mas multiplicada e distribuída através de camadas da realidade. E se ocasionalmente você sente ecos dessas outras versões, se há momentos onde a fronteira se dissolve e você capta um sussurro de outra possibilidade, então esses momentos não são glitches a serem ignorados, são conexões a serem honradas, lembretes de que a realidade é mais vasta e mais generosa com possibilidades do que nossos sentidos limitados conseguem capturar. Viver com essa perspectiva não requer fé cega em teorias não comprovadas. Requer apenas a disposição de manter a mente aberta para possibilidades, de reconhecer que a ciência ainda está descobrindo como a realidade funciona nos níveis mais fundamentais e que a experiência subjetiva, aquilo que você sente, aquilo que você intui, aquilo que você sabe sem saber como, pode conter informações genuínas sobre aspectos da realidade que ainda não aprendemos a medir objetivamente. Não é anticientífico considerar essas ideias. É pré-científico, no sentido de que você está explorando territórios que a ciência ainda não mapeou completamente, mantendo hipóteses vivas até que evidências melhores apareçam. E enquanto isso, você vive, você faz escolhas, você cria conexões, você experimenta beleza e dor,
alegria e perda, amor e solidão. E todas essas experiências são reais, independentemente de quantas versões paralelas existam, independentemente de quantos universos estejam vibrando ao seu redor. Esta vida aqui e agora é sua. E se há ecos de outras vidas vazando ocasionalmente, se há sincronicidades que parecem significativas demais para serem acaso, se há momentos onde você sente a presença de algo maior, então esses momentos não diminuem a realidade da sua experiência. Eles a enriquecem, adicionam profundidade, sugerem que você está participando de algo muito maior do que consegue compreender completamente, algo que se estende através de camadas de existência que mal começamos a imaginar. A noite ainda está lá do lado de fora da janela, com suas estrelas tremendo contra o negro absoluto. O vento continua passando devagar pelas árvores, carregando aquele som que não é bem som, apenas o rastro de algo que poderia ter sido ou que está sendo em outro lugar, em outra camada da realidade que vibra tão perto da nossa que quase se toca. Você voltou ao lugar onde começamos, mas não é o mesmo lugar. Algo mudou, não no mundo exterior, mas na forma como você o percebe, na consciência de que a solidez ao seu redor pode ser menos sólida do que parece, de que por trás da aparência definitiva das coisas existe uma estrutura mais profunda, fluida e múltipla, onde todas as possibilidades coexistem e onde, ocasionalmente, as fronteiras se dissolvem por tempo suficiente para que você sinta algo impossível de nomear, mas real demais para ser ignorado. Porque é isso que a física moderna sugere, sem afirmar definitivamente, sem fechar a questão, mas deixando a porta entreaberta. A realidade pode não ser única, pode ser uma tapeçaria de universos entrelaçados, alguns surgindo de bifurcações quânticas a cada instante, outros nascendo de bolhas cosmológicas se separando durante a inflação, outros ainda flutuando em dimensões extras que não conseguimos perceber porque nossas partículas estão presas a esta brana tridimensional que chamamos de casa. E essas realidades podem não estar completamente isoladas. Há sinais sutis, anomalias na radiação cósmica de fundo, partículas que se comportam como se estivessem sentindo algo invisível, experimentos de entrelaçamento que mostram correlações instantâneas, atravessando distâncias que a luz levaria anos para percorrer. Há a possibilidade de vazamentos, de túneis quânticos atravessando barreiras que deveriam ser impenetráveis, de informações escapando de uma realidade para outra, como água atravessando uma membrana porosa. E há a consciência, esse fenômeno ainda não explicado, que poderia ter uma natureza quântica, que poderia estar conectada à estrutura fundamental do espaço-tempo de formas que ainda não compreendemos, e que poderia, em momentos raros e fugidios, sentir ecos de outras versões de si mesma em universos paralelos. Não sabemos se isso é verdade. A ciência ainda está trabalhando nas equações, ainda está coletando dados, ainda está debatendo interpretações. Mas a mera possibilidade já muda algo. Muda a forma como você olha para uma coincidência que parece significativa demais para ser acaso. Muda a forma como você sente um déjà vu, aquela sensação perturbadora de já ter vivido algo que está acontecendo pela primeira vez. Muda a forma como você experimenta uma intuição que não tem origem clara, mas que insiste em ser ouvida. Porque agora há espaço conceitual para considerar que essas experiências podem não ser apenas glitches neurais ou ilusões cognitivas. Podem ser, em alguns casos, ecos genuínos de uma realidade mais vasta, vazando para dentro da sua percepção, sussurros de outras possibilidades pressionando contra a membrana, que separa o que é do que poderia ter sido, ou do que realmente está sendo em outro lugar. E isso não diminui a importância desta vida, aqui, agora. Não torna suas escolhas menos significativas ou suas experiências menos reais. Se há outras versões de você em universos paralelos, elas não são você. São ramificações que se separaram em algum ponto e seguiram seus próprios caminhos, acumulando suas próprias memórias, suas próprias cicatrizes, seus próprios momentos de beleza e dor.
Você é esta versão, neste universo, vivendo esta sequência específica de eventos e nada em outras realidades pode mudar o peso e o valor do que você sente agora. Mas a ideia de que pode haver conexões sutis, de que ocasionalmente você pode captar ecos de outras possibilidades, adiciona uma dimensão ao mistério de estar vivo. Sugere que a experiência de ser você não é completamente isolada, que há uma rede invisível de conexões se estendendo através de camadas da existência, e que você está participando de algo muito maior do que consegue ver diretamente. E no final, o que resta não são respostas definitivas, mas perguntas melhores. Não sabemos se universos paralelos existem. Não sabemos se eles interagem. Não sabemos se a consciência tem uma natureza quântica que permite sentir essas interações. Mas sabemos que a realidade, no nível mais fundamental, é muito mais estranha do que parece na superfície. Sabemos que partículas podem estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo até serem observadas. Sabemos que correlações instantâneas atravessam o espaço de formas que desafiam nossa intuição. Sabemos que a medição altera o que é medido, de formas que ainda não conseguimos explicar completamente. E sabemos que a linha entre observador e observado, entre consciência e matéria, entre possibilidade e atualidade, é muito mais difusa do que imaginávamos. Tudo isso é ciência estabelecida, confirmada por experimentos repetidos em laboratórios ao redor do mundo. E se a ciência estabelecida já é tão estranha, então extrapolar para possibilidades ainda mais radicais, universos paralelos, vazamentos entre realidades, consciência entrelaçada através das dimensões, não é absurdo. É apenas seguir as implicações até onde elas naturalmente conduzem. O universo pode não precisar ser completamente compreendido para ser apreciado. E enquanto ele continua em silêncio, guardando seus segredos mais profundos em camadas de realidade que mal começamos a imaginar, nós também podemos continuar, em paz, com curiosidade, com a mente aberta para mistérios que não exigem respostas imediatas, apenas a disposição de olhar com atenção e sentir o que está sendo sussurrado nas bordas da percepção. A beleza em não saber, a liberdade em reconhecer que a realidade é maior do que qualquer mapa que conseguimos desenhar. E há uma estranha companhia em pensar que em algum lugar além do véu do observável, outras versões de você estão olhando para as mesmas estrelas, fazendo perguntas semelhantes, sentindo a mesma inquietação suave diante do infinito, e que todos vocês, todas as versões, todas as possibilidades, estão participando de uma jornada cósmica que nunca termina, apenas se desdobra em direções que nunca conseguiremos ver completamente, mas que podemos, ocasionalmente, sentir como uma presença invisível, respirando ao nosso lado. Se essa jornada fez sentido para você, se você gosta de explorar esses espaços entre o conhecido e o desconhecido, entre a ciência e o mistério, pode se inscrever no Ciência Antes de Dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco, onde as perguntas são mais importantes que as respostas e onde a noite é sempre profunda o suficiente para conter mais estrelas do que conseguimos contar.